a taça do mundo é nossa. Com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. O início da minha vida, de fato, eu sou alagoano, nasci em Maceió, vim com 8 meses, porque meu pai era representante geral no Rio de Janeiro, porque a fábrica era do meu tio, irmão da minha mãe. Então, meu pai veio como esse representante da firma de tecidos e toalhas. Meu pai começou a frequentar o América, porque nós estávamos a uns 150 metros de onde nós morávamos, na Campos Sales. E o tempo foi evoluindo. E nesse espaço de tempo, fui crescendo e acabei jogando primeiro tênis de mesa. Isso devia ser em 44, 45. Eu jogava no externato, eu comecei na 5ª mesa e pouco tempo depois eu estava na primeira e ganhando de todo mundo. E com uma coisa ali, não tinha muito futuro, né? Eu troquei a bolinha pequena, né, para uma bola maior. Aprendi a nadar, só não entrei em competição, mas joguei basquete, até que eu cheguei no futebol. Meus pais eram contra, não que ele não gostasse, porque eu ia sempre com eles e minha mãe ver os jogos todos no América, na Campos Sales. E daí chegou um momento que eu tinha dar um chute na minha vida. E com isso começaram a vir as propostas. Primeiro eu joguei no América em 48 e 1949, no juvenil. E eu não ganhava nada. Meu pai pagava a mensalidade e eu frequentava o América. Então eu pagava para jogar. Eu não recebia, eu pagava para jogar. E chegou um momento que eu cheguei e disse assim, bom, eu estou tendo uma proposta para ir para o juvenil do Flamengo. Eu estava servindo o Exército em 1950 e eu recebi uma proposta como amador, mas recebendo. E aí eu fui, meu pai inicialmente contra, não queria, porque o jogador naquela época era sinônimo de vagabundo, não aceitava, as famílias não aceitavam de maneira nenhuma. Foi um problema muito sério que eu tive inicialmente com a minha namorada, no caso. E quando souberam que eu era jogador de futebol, foi um Deus nos acuda. Porque eu estava na Praça Sans Pena, entrando com ela no Cinema Carioca, que já nem existe mais. E o cunhado dela falou, você está namorando um jogador de futebol? Eu digo, não, ele trabalha com o pai dele. E ela estava se formando em professora. Então ela acabava dali, passava, eu estava na última cadeira, ela passava, e aí eu dava o adeus, e à noite eu ia conversar com ela. Até que 6 meses depois é que houve esse confronto. Né? Mas você não me disse nada? Eu digo, eu não, quer dizer, eu não ia te dizer a realidade, né? Mas você me conhece, está 6 meses comigo e sabe quem eu sou. E ela bancou.
Ela bancou, porque pai, mãe, tios, o pessoal todo da família eram botar um jogador de futebol no meio da família. Então foi assim. Mas ela bancou e eu estou casado desde 55 até a data de hoje. Já fiz boda de ouro, né? E depois que eu casei, aí acharam que eu era o melhor genro da família, dos quatro, porque eram 4 mulheres, e eu casei com a caçula, né? Então, foi uma vida assim, nesse sentido. Eu me formando, depois parei de estudar por causa do futebol, e numa brincadeira, que foi uma brincadeira, acabou dando certo na minha vida. Em 1950, quando eu fui para a Polícia do Exército, não pelo meu físico, mas por eu jogar futebol, e eles convocavam sempre os melhores jogadores do futebol, do basquete, do vôlei, porque tinha as Olimpíadas do Exército. Dentro do Exército, eu estava no 6º pelotão, e o tenente Elvio, que era o comandante, recebeu uma incumbência do general lá da Polícia do Exército para nós irmos tirar madeiramento da arquibancada. Isso antes de começar a Copa. Então lá fui eu junto com o pessoal todo, botar a madeira nas costas, tirar, botar, separar. E essa foi a minha primeira visita, né, no Maracanã, dentro do Exército. Porque antes do Exército, eu vou voltar um pouquinho agora, antes do Exército, eu tirei foto quando eu estava no Juvenil do América, com os diretores, com já o Maracanã com todo feito, faltando justamente a parte do gramado, mas a arquibancada estava toda feita. E quando eu olhei para aquilo, eu disse assim, como? Isso aí vai encher? Porque era um negócio assim, naquela época, isso de 48, 49, 50, era um negócio assim, grandioso demais, porque os estádios eram pequenos, e o Maracanã era aquele monumento, né? Porque ali no Maracanã tinha o Derby Clube, que eram onde ficavam os cavalos de corrida, as cocheiras, dos cavalos que iam correr lá na Gávea. E eu, nesse espaço, antes de começar a obra, eu joguei uma pelada. Eu jogava pelada de rua, né, de um lado para o outro, não tinha muito carro na época, né? Então eu jogava ali. E jogamos essa pelada antes do Maracanã ser construído. Então eu joguei a minha primeira pelada no Maracanã, botando duas pedras de cada lado, e jogamos a nossa pelada ali no derby. Em 1950, eu tive a oportunidade, né, de ver a Copa do Mundo, né, de soldado, capacete, cacetete, bote-boot, tudo que eu tinha direito. Eu tive o privilégio, né, de ver uma Copa do Mundo, sim, em pé, policiando, entre aspas, que era tudo brasileiro, não tem problema nenhum. Aí me perguntaram, mas você ficou de costas? Eu digo, eu vou ficar de costas com a chance daquela, ver Copa do Mundo de costas? Não dá para mim, não. Aí eu vi toda uma Copa, a entrada da seleção brasileira, que foi um delírio, no Maracanã superlotado, 200 mil pessoas, foi uma festa assim, sensacional. Pena que depois de fazer 1-0, o empate servia, o Uruguai empatou e acabou fazendo 2-1 o gol do Gija. Justamente do lado, eu estava na arquibancada, onde houve esse segundo gol, né? E uma tristeza geral,
todo mundo chorando, né? Aí até eu falei, aqueles lencinhos que foram distribuídos, 200 mil pessoas sacudindo o lenço, no final virou um lençol para enxugar as lágrimas que todo brasileiro, naquele momento, estava triste por aquele 2-1 para o Uruguai. Iniciei o meu jogo lá no Flamengo, já estava no Exército mesmo, e prossegui a minha vida. Eu fiz o primeiro contrato, isso em 1951, e eu queria passe livre, e nunca ninguém falou sobre esse problema. E quando terminou meu contrato, o Aristóbulo, que era um ex-jogador, mas que estava funcionando na parte administrativa, falou assim, você agora está preso ao clube. Quer dizer que você está dizendo que eu estou preso ao clube? Então, eu vou parar aqui, vou trabalhar com meu pai, sou formado, vou trabalhar com meu pai e eu só continuo se eu tiver passe livre aqui. Aí eles viram a minha decisão, eles foram me buscar, aí me deram um passe custando 30 mil reais, porcaria, entende? 30 mil reais. Eu digo, tá bem, não tem problema nenhum. E daí eu fiquei com o meu passe, que era passe livre, para 30 mil. E depois, o que aconteceu na minha vida? Contratos em cima de contratos, e eu acabei sendo convocado para uma seleção brasileira. Mas o interessante é que a minha mulher, ela estava esperando filho, e ela teve primeiro a mais velha, que era a Maria Emília, e é a Maria Emília, e depois veio os gêmeos. E nessa época, o interessante é que eu falei, digo, olha, eu vendo meu passe, tudo, porque era um momento de dificuldade, que eu estava começando, né? E eles o diretor lá não topou. Graças a Deus. E aí ele assinei lá uma promissória lá, eles me deram 40 mil reais, e eu fiquei com o meu passe, depois resolvi todo um problema, fiquei praticamente com o meu passe livre, né? Aí minha vida só subiu, né? Que eu fui depois campeão pelo Flamengo em 53, 54, 55, até chegar à seleção brasileira. E um fato interessante, quando eu era garoto, em 48, 49, que eu tinha 17, 18 para 19 anos, eu sonhei, eu digo assim, pô, eu vou chegar à seleção brasileira. E eu estava jogando com a camisa número 10. Mas eu disse assim, com a camisa 10 eu não vou chegar à seleção. Aí passei para a ponta esquerda no ano seguinte. Então, era um caminho mais curto para chegar a uma seleção. E isso aconteceu. Aconteceu um pouco mais tarde, porque eu tinha 26 para 27 anos, né, quando eu estava no Flamengo, e acabei indo para uma seleção brasileira. Para mim, aconteceu um fato interessante na minha vida, porque, como eu falei anteriormente, eu comecei com camisa 10 e depois fui passar para a camisa 11 como ponto esquerda. E quando eu estava no Flamengo, em 53, 54, 55, chegou o Fleitas Solis, que era um técnico paraguaio e que chegou à Gávea. E eu era um jogador driblador. Ia para cima do meu marcador, driblava, a torcida gostava de mim, a beça
pelo estilo de jogo, como o Garrincha jogava pela ponta direita no Flamengo, eu, começando a minha vida, tinha ainda nos aspirantes, driblando, até que chegou o Fleitas e disse, olha, ô Zagallo, tem uma coisa, o drible só quando necessário. E eu estava naquele hábito, né? Eu pegava a bola, eu ia para cima, ele, fall contra. Eu digo, porra. Aí eu pegava a bola, ele, fall contra. Eu digo, pô, será que eu sonhei tanto para chegar num lugar e agora chega um técnico e quer mudar toda a minha característica? Eu estou perdido. Foi o que eu pensei no momento. Mas o que eu pensei que desse errado, acabou acontecendo ao contrário. Porque eu tinha uma condição orgânica muito boa e comecei a fazer um vai e vem. A princípio, muita gente era contra, porque eu jogava de ponta esquerda e também voltava para fechar campo, ajudar o lateral esquerdo. Então foi uma situação assim de dificuldade, mas que acabou me projetando para uma seleção brasileira, porque eu estava no Flamengo quando o Fiola, doutor Paulo Machado de Carvalho, Paulo Amaral, né, estavam vendo o jogo. Até o Paulo Amaral era o professor de educação física, que era do Botafogo e que estava na seleção brasileira. Ele foi até o vestiário e disse, olha, Zagallo, você está sendo observado para a seleção brasileira. Eu disse, beleza. Aquilo ali me deu uma força total. Aí eu joguei contra o Botafogo, joguei como nunca. Aí eu fui para cima, driblei, voltei, fiz a dupla função. Isso tudo foi fundamental para a minha vida e eu acabei sendo convocado para a seleção brasileira, e isso em 1958. Para mim foi uma luta muito grande quando eu fui convocado para a seleção brasileira, porque eu era considerado o terceiro ponta esquerda. Primeiro era o canhoteiro, o segundo era o Pepe, eu era o terceiro. E durante os comentários, jornal, a própria televisão, Zagallo está cortado. Meu nome estava sempre no corte. Aí eu comigo disse assim, sabe de uma coisa? Parei, não vou ler jornal, não quero saber de rádio, não quero saber de nada. Eu vou disputar esse negócio aqui e vou ganhar essa posição. E assim foi. Vieram os problemas dos exames médicos. Eu estava inteiraço, não tinha problema nenhum. O canhoteiro e o Pepe estavam com problema de dente, de gengiva. Primeiro jogo, Brasil e Paraguai no Maracanã, 200 mil pessoas. Zagallo foi escalado pelo Fiola e foi a minha primeira partida pela seleção brasileira. Ganhamos, eu acho que foi 5-1 e eu fiz 2 gols. Aí houve um jogo em São Paulo e eu joguei todo o jogo. Aí veio o terceiro jogo. Eu disse assim, eu vou jogar, né? Aí, quando chegou no terceiro jogo, lá na pilastra, lá no Morumbi, ficava ali a escalação, né? Aí, quando eu fui lá olhar, não estava o meu nome. Estava o nome do canhoteiro e o Pepe. E eu não estava. Eu estranhei. Foi quando eu falei com
não sei se foi com o Dr. Wilson Gosling ou o Dr. Mário Trigo. Eram os dois médicos, né? E ele disse assim, fica quieto, porque você já está para ir para a Copa do Mundo. Esquece. Pô, aquilo ali me deu um ânimo tremendo, pô. Pô, já estou na Copa, né? Isso ninguém sabia, isso foi uma coisa confidencial. Aí acabou esses jogos, nós fomos jogar o último treino no Maracanã. E foi feito dois toques. E falaram, o Pelé vai para um gol e o Zagallo vai para o outro. Porque naquela época não tinha substituição, entende? Então, quando ele botou o Pelé para um lado e eu para o outro, confirmou o que o doutor tinha falado comigo. Pô, eu acho que eu estou certo, né? E eu estou como titular, pelo que aconteceu. O que é que aconteceu? O Bellini deu um chute, a bola só pegou nessa mão aqui, eu tenho até aqui a cicatriz, ó, vem daqui até aqui, ó, rasgou como se fosse uma folha de papel, né? A bola, incrível, uma bola com uma circunferência, pegar só aqui e abrir isso tudo. Aí eu fechei a mão, fomos lá no hospital, fizeram lá, não quebrou nada, foi um corte fundo, mas não pegou tendão, não pegou nada. Teve que só costurar, latejava, feito não sei o quê. Eu pedi para não ir para a Copa. Eu digo, cala a boca, não tem que falar nada, pô. Aí botou tipóia, deram os pontos, eu com a tipóia aqui se latejava. Aí, já indo com o avião, né? Um Costeleixo da Panera, quadrimotor naquela época. 34 horas de viagem. Mas na viagem para Estocolmo, o Serran, que era o jornalista do Globo, Ricardo Serran, que era o manda-chuva, sentou do meu lado e disse assim, pô, por que você foi se machucar? Eu falei, o que é que eu vou fazer? Mas olha, fica quieto, não precisa falar nada. O gordo era o Fiola. O Fiola conversou comigo e você vai ser o titular da posição lá na Copa do Mundo. Quer dizer, isso é uma coisa... Pessoal, hoje não tem mais problema falar isso que eu estou falando, né? Acabou já há muito tempo e eu saí dali já sabendo que eu era o titular. E para mim foi o meu sonho de garoto, com 18 anos, que eu chegaria a uma seleção, foi confirmado. O sonho de uma Copa do Mundo de 50, que eu estava como soldado, jamais poderia pensar que 8 anos depois eu estar vestindo a amarelinha e sendo campeão do mundo pela primeira vez. Foi qualquer coisa fora de série. A mudança tática da seleção brasileira foi a primeira vez que foi mudada em 1958 e, por acaso, eu que estou contando essa história, então eu posso explicar com muita razão e o porquê e qual foi a causa, né? Essa mudança foi fundamental para a seleção e para o título mundial do Brasil, porque ninguém esperava o Brasil jogar dessa maneira. Nós jogávamos num 4-2-4, todo aberto, dando vantagens para os adversários e com o pensamento do Fiola e com a minha maneira de jogar, fazendo esse vai e vem, então eu fechava o setor, complicava os adversários e lá na frente nós só tínhamos
os jogadorzinhos, Garrincha, Pelé, Vavá, Didi. Quer dizer, o Zagallo ficou para trás aqui, botando a cabeça para funcionar e eles fazendo as jogadas dele. Então, para mim foi sensacional aquilo que aconteceu comigo no Flamengo com o Freitas Solis, de mudar a minha maneira de jogar, redundou nesse 4-3-3, na mudança tática do primeiro título do futebol mundial. Foi uma alegria fora do comum, tanto para nós que jogamos, como para o próprio povo brasileiro. Nós perdemos a nossa Copa em casa e fomos retribuir, né, esse primeiro título lá em Estocolmo. E o interessante é que nós tomamos o primeiro gol. Eles fizeram 1-0. E o Didi foi numa câmara lenta buscar a bola, botou embaixo do braço. Nisso que ele vai e volta, eu dentro de campo, eu falei, pois será o que aconteceu no Maracanã vai acontecer de novo? Aí eu saí da ponta, fui até o Didi, tipo, vamos lá, pô, tá com a tranquilidade, pô. Digo, fica calmo, garoto, nós vamos chegar lá. Aí voltamos, aí continuamos o jogo, 1-0. Eu tive uma felicidade, quando estava 1-0, o Skoglund, ponta esquerda da Suécia, deu um cruzamento e o campo estava meio chuvoso, porque choveu 3 dias seguidos. No dia não choveu, mas o campo estava molhado. O Gilmar não alcançou, escorregou, e eu tirei a bola de cabeça, que seria o segundo gol. E daí para frente, pô, nós fizemos o 1-1 e 2-1, inclusive com 2 jogadas do Garrincha pela ponta direita e o Vavá entrando como centroavante, escorando o passe. Foram 2 gols idênticos. Quem não prestasse atenção, dizia assim, ué, você está repetindo? Isso é videotape? Não, não foi videotape. Foram 2 lances iguais do Garrincha para o Vavá e nós fizemos 2-1. E daí nós tomamos conta, né? Fizemos 3-1, 4-1, eles fizeram 4-2, mas esse 4º gol, quem teve a felicidade de fazer fui eu, né? Numa bola que veio da direita, e eu imprensei lá com o meu físico desse privilegiado, eu estourei com o Beck, tinha a bola, tinha que sair mais para ele, a bola sobrou, foi para mim, e eu dei um bico, né? E a bola passou por baixo do goleiro, e esse foi o 4º gol. E o 5º saiu comigo também, que o Pelé saiu do grande círculo, levantando a mão, e eu peguei a bola lá pela ponta esquerda e cruzei, né? Aí ele entrou de cabeça e fez o 5º gol. Nós ganhamos assim a nossa primeira Copa, ganhando de 5-2 lá em Estocolmo. E a bandeirinha verde e amarela lá tremulando. Vou contar a história até o que aconteceu com a bandeira do Brasil. Nós chegamos em Rindas, né? E o Joel, já falecido recentemente, eu e ele começamos a procurar lá no hall na varanda lá, né, onde estavam tremuladas todas as bandeiras. Começamos a procurar e não vimos a bandeira do Brasil, rapaz. Eu digo, o que é isso? Pô, começamos a ver novamente, e aí não está, nossa bandeira não está aí não. Ah, então vamos lá, fomos lá no gerente. Quer dizer, nem o Joel nem eu falávamos o inglês nem o sueco. Então eu fui na base da mímica. Ó,
mostrei assim a bandeira do Brasil, fiz um losango, fiz assim e fiz como se estivesse hasteando a bandeira. Aí ele pegou um livro, porque eu falei, Brasil não, Brasil não. Eu não sabia falar nada disso. Aí ele foi lá no livro, procurou, viu a bandeira do Brasil, foi conosco até onde estavam as bandeiras. Aí ele olhou, sabe o que ele apontou? Qual era o nosso Portugal? Aí pediu desculpas, hasteou e levantou a nossa bandeira. Foi um fato isolado, porque aquilo foi o Joel e eu que conversamos isso. Muita gente, talvez até dentro da própria delegação, não soube do que aconteceu. Mas foi um fato verídico, né? Não precisava nada aqui para inventar, né? Verdadeiro e, como se diz, os últimos nós fomos acabando sendo os primeiros. Na Copa do Mundo de 58, eu tinha meu passe livre, né? E eu acabei indo para o Botafogo, porque o primeiro que queria pagar meu passe, foi a Portuguesa. Dava 2,5 milhões. Isso antes de eu ir para a Copa. Depois veio o Palmeiras, me ofereceu 5 milhões. E eu digo assim, olha, eu fui educado, meu pai e minha mãe sabem perfeitamente quem eu sou. E pela educação deles, eu jamais poderia assinar um contrato, se eu pertenço ao Flamengo, assinar um pré-contrato depois da Copa e vir para vocês. Jamais faria isso. Então, eu não assinei com ninguém. Quando eu voltei, surgiu o Botafogo. E antes disso, o Fadel, que era o diretor de futebol, e o Fleitas Solis foram na minha casa, pedindo para eu não sair do Flamengo. Para eu não sair do Flamengo. Digo, mas eu não estou querendo sair do Flamengo. Vocês é que estão me deixando que eu saia. Porque você sair de um clube, que você conhece todo mundo, para ir para um clube novo, é sempre mais difícil. Então, eu tive proposta. Eu falei para ele, já tive uma proposta de Portuguesa de 2,5, de 5 milhões do Palmeiras, e eu vou ficar no Rio, porque a minha mulher é professora e ela não pode transferir, não tem como transferir ela do Rio de Janeiro para São Paulo. Ela perde a função dela de professora. Então, eu prefiro ficar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eu prefiro primeiro ouvir o Flamengo, para depois eu ir para o Botafogo. Se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Eu já pedi a vocês primeiro um emprego na Caixa Econômica, que eu quero ver, eu quero o meu futuro. Aí eu mostrei. Ali eu tenho lá minha mulher e 2 crianças. Se vocês me derem, tudo bem. Claro, se vocês quiserem me dar o que o Botafogo está me dando, a preferência é de vocês. Aí falei, o Botafogo estava me oferecendo 3 milhões. Aí eles pediram, pelo amor de Deus, então vai para o Palmeiras. Eu não podia, eu tinha que olhar a minha conveniência, a minha família, o meu bem-estar. E aí me obrigaram, no caso, aí eu vou dizer que me obrigaram a sair e eu fui para o Botafogo. Aí comecei a minha vida no Botafogo. Fui campeão em 61, 62, Garrincha, Didi, Newton Santos, Quarentinha, Marildo, eu, né? Então, Manga, Kaká, Valtenci, enfim,
um timaço que tinha lá nessa época. Aí nós fomos campeões em 61 e 62. Depois da Copa de 58, eu vindo para o Botafogo, e eu acabei sendo convocado novamente para a Copa do Mundo do Chile, em 62. E o Brasil, como tinha ganho a Copa do Mundo de 58 em Estocolmo, era uma equipe considerada forte. Nós sabíamos que a gente podia ganhar com a experiência, porque o nosso time estava um pouco desgastado. Porque o Newton Santos tinha 37, né? O Didi, o Newton Santos, eu já tinha 31, quer dizer, ainda tinha o Djalma Santos mais, o Didi, já eram 4 jogadores acima de 30 anos. E a experiência, no meu entender, fez com que o Brasil se sagrasse bicampeão do mundo lá no Chile, né? Ganhamos do próprio Chile, lá em Santiago, né? Ganhamos de 4-2 e chegamos à final contra, olha a minha memória, a Tchecoslováquia, que nós jogamos o primeiro jogo, né, que foi 0-0, e ganhamos eles na final de 3-1, tomando o primeiro gol de 1-0, e depois fomos ser campeões do mundo, com o Vavá fazendo o gol dele lá, e nós conquistamos esse bicampeonato lá em Santiago. A minha vida foi interessante como eu mudei de jogador para treinador. Eu estava com o Botafogo no México, numa excursão, e estava sendo escolhido o técnico da seleção brasileira. E o João Areosa, que era do JB, estava na excursão do Botafogo. Nós estávamos sempre indo para o México. Quase que todo ano nós estávamos lá, jogávamos os quadrangulares lá. E daqui a pouco o Areosa chega para mim e diz assim: olha, Zagallo, foi escolhido. Porque ele falou para mim, né? Parece que é o João Saldanha. Eu digo, mas não pode ser o João Saldanha, ele é comentarista. Então você espera que eu vou te dar com firmeza a posição. Aí não é como hoje que você aperta um botão e na hora, 1 minuto depois já tem a notícia. Demorou uns 3 dias, mais ou menos. Ele falou: ó, Zagallo, foi confirmado o Saldanha, o novo técnico da seleção brasileira. Eu digo, tudo bem, vamos em frente. Vamos seguir a vida tem o seu caminho. Porque quando aconteceu esse convite para o Saldanha, eu, no meu interior, no meu íntimo, eu achava que eu seria o treinador. Aí eles vão dizer assim, pô, mas por quê? Porque tinha o Dr. Lídio Toledo, o Chirol, que eram do Botafogo e que tinham trabalhado comigo, tinham sido campeões. Então eu achava que se já tem 2 do Botafogo, eu como técnico e campeão, eu vou ser o chamado. Não aconteceu, fizemos toda a excursão, voltamos. Eu me recordo perfeitamente que o Saldanha tinha na zona do Agrião, ele tinha um comprado no canal 13. Eu tenho memória, pô. No canal 13, é o 13 aí. E ele ia fazer essa excursão com a seleção e me convidaram para substituir o Saldanha
no canal, era 2 minutos todo dia às 7 horas, na zona do Agrião. Como treinador da seleção, eu estava na Urca, estava com o Luiz Henrique, que era o substituto do Chirol. Nós estávamos treinando lá porque o Botafogo estava com obra. E dentro do programa, dentro do treinamento, daqui a pouco apareceu o Chirol com o doutor Antônio do Passo, e o Luiz Henrique veio me falar, olha, vai ali junto daquele carro amarelo, que está o Chirol e o coisa que você é o técnico da seleção brasileira. Eu saí dali, não quis nem saber de nada, eu digo, é nessa que eu vou. Saí em casa, peguei a roupa e fui parar lá no Retiro dos Padres. E ali eu fui apresentado como novo treinador da seleção. Tinha na cabeça o que eu ia fazer. Porque eu peguei a seleção brasileira do Saldanha, ele jogava num 4-2-4. Um 4-2-4, você jamais seria campeão do mundo em 1970. Isso eu afirmo, não é afirmo agora porque eu já fui tricampeão, não. Porque se em 1958 eu já fazia parte de uma evolução tática em que o Brasil foi campeão em 58, né, no 4-3-3. Quando eu assumi a seleção, a minha ideia inicial era até fazer um 4-3-3 pela ponta esquerda, mas a coisa foi evoluindo de tal maneira que eu mudei. Então houve uma mudança total. Né? Então ficou Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. Ou ao contrário, que o Pelé era o 10, mas ele jogava mais pelo lado direito. E o Tostão jogou mais pelo lado esquerdo. E o Rivelino pela ponta esquerda. Então, quem está me ouvindo, foi uma mudança brutal, porque você jogar num 4-2-4 e chegar numa Copa do Mundo com os mesmos jogadores, mas eu mudando os jogadores que estavam no banco para ser titulares. Nós não marcávamos a seleção, eu não mandava marcar em cima, porque o nosso time não tinha característica de pegada. Então, o que eu fiz? Vamos fazer uma marcação por zona, né? Tanto que nessa seleção tinha Jairzinho, que jogava comigo no Botafogo, camisa 10. O Pelé era o 10 do Santos. O Tostão, 10 do Cruzeiro. O Rivelino era o 10 do Corinthians. E o Gerson, que é outro 10, eu botei 5 camisas 10. E como é que eu ia pegar esses times aqui que não tinham característica de pegar na frente e fazer uma marcação dessa? Você tem que usar a cabeça, você tem que botar de acordo com o material humano que você tem. Mas não é pega ali. Não, marcação por zona, porque eles não sabiam fazer essa marcação. Né? E quando pegava a posse da bola, nós tínhamos uma verdadeira seleção brasileira de craques. Tinha uma outra cidade que ficava a 2.300 metros de altitude. E nós ficamos trabalhando ali, se você chegasse a uma final, porque nós saímos de 2.300 metros para jogar em Guadalajara, que era 1.600, não tinha problema nenhum. Mas esse trabalho que foi feito na altitude, ficou organicamente, todos os jogadores, cientificamente falando, estava instalado todo um trabalho que, se nós chegássemos à final, nós tínhamos a preparação bem feita e não íamos ter problema nenhum. Então, a nossa seleção chegou contra a Itália, dando um banho de preparação física, junto com a capacidade técnica dos nossos jogadores, e jogando dessa forma em bloco. Foi uma seleção fantástica que ficou gravada para o mundo inteiro.
separar, normalmente quando você não tem um sucesso dentro de uma seleção, normalmente você se separa mesmo. Vai cada um para um seu lado e vem um outro grupo para tomar conta da nova seleção que vai ser erguida, né? E nesse tempo aí eu fui para um Oriente Médio, né? Eu trabalhei no Kuwait, trabalhei na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. Trouxe o Parreira para trabalhar comigo, né? Lá no Kuwait. E o Parreira foi um cara muito bacana, ele falava o inglês corretamente, nós não precisávamos de intérprete, que problema de intérprete é sempre meio perigoso, né? Você falando em português, o árabe falando para o outro árabe, como é que ia ser? E eu sei, Deus nos acuda, tá doido. Aí aconteceu esse fato, acabei indo para os Emirados Árabes, lá em Dubai, onde nós estávamos treinando, e fizemos o nosso trabalho, e fizemos a primeira classificatória, ganhamos tudo, até que juntou, né, 6 países. Acabamos indo para a Copa do Mundo. Eu não continuei depois, porque eu me aborreci, porque eles não me pagaram o meu prêmio, né, queriam que eu assinasse dois recibos lá, eu digo, negativo. Por que eu vou assinar 2 recibos se você está me dando um? Não assino. Aí ele inventou um troço lá pro Sheik, sei lá, e eu acabei indo, um mês depois acabava meu contrato, né? Eles pagaram, mas o meu prêmio, até hoje, eu não vi. O doutor Ricardo Teixeira chamou o Parreira e depois me chamou, né? E falei, olha, está na mão de vocês dois para tomar conta. Até eu perguntei, está inovando? Tem 2 técnicos aí, né? Eu digo, tudo bem, não vai ter problema. Eu e ele sempre nos demos muito bem e fomos dirigir essa Copa do Mundo. Antes teve grandes problemas na fase eliminatória. Quando nós estávamos lá em Teresópolis, tinha até faixa, né? Queremos o Tele, fazendo uma onda tremenda, porque nós tínhamos vindo do primeiro jogo, nós perdemos de 2-0, faltava 5 minutos, lá em La Paz, a 13.600, que não é fácil. E depois fomos para o Equador, jogar no Equador, que também é lá para cima também. E empatou. Quer dizer, então tinham dois jogos e eram 3 pontos naquela época, não tinha ponto de 3 não, era 2 para o Vitória e 1 por empate. E os resultados não vinham, então acabamos chegando no último jogo contra o Uruguai no Maracanã. E já tinha tido um aborrecimento com o Romário lá em Porto Alegre. E com isso, o Parreira falou para mim, disse, olha, está vendo problema aí porque o Romário já falou coisa que não deve. Eu disse, deixa comigo. Eu estava no meu quarto, quando ele passou, chamei e falei com o Parreira, por favor, vem comigo aqui. Eu quero ter sempre um, para não falar que disse-me disse. Assim eu chamei o Parreira e falei, digo, olha, o problema é esse. Aqui, quem determina não são os jogadores. A ordem aqui é de cima para baixo. Aí, o que é que ficou resolvido? Não vamos senão vamos deixar a coisa, que nós não vamos perder aqui o nosso prestígio, nosso valor, nossa disciplina por causa dele. Aí deixamos. Quando você passava na rua, para ir para lá, para a CBD, lá na Rua da Alfândega, era um problema. Você passava na rua, Romário, ô Romário,
Aí eu chegava o Parreira, pô, Zagallo, é a mesma coisa comigo. Pô. Romário, Romário. Quer dizer, o nosso nome mudou, né? O nosso de Zagallo para Romário e de Parreira para Romário. Aí, quando chegou no último jogo, eu digo, olha aí, vamos chamar agora. É um momento, ele só não foi e não ficou porque ele criou um problema. E nós estamos por cima e vamos chamá-lo. Aí chamamos. Botamos ele para jogar e ele fez 2 golaços, nos classificamos, acabou a onda toda, apesar dela ter continuado, porque achavam que nós não estávamos jogando o futebol brasileiro. Nós tínhamos uma boa equipe e fazíamos um jogo aplicado, de aplicação. Mas tínhamos valores. Romário, Bebeto, Cafu, Branco, Leonardo, Zinho, Carraí, enfim. Não vou citar o nome todo, porque às vezes a gente se esquece. E nós mostramos que nós estávamos pelo caminho certo e fomos tetracampeões do mundo. Mas até hoje tem muita gente que acha que não, entende? Aí falam assim, mas a de 58 é melhor. Eu digo, em que lugar tirou? Era boa a seleção? Estou de pleno acordo, boa a seleção. Mas o que comanda na vida esportiva é primeiro, é o título conquistado. Em 1997, eu estava jogando a Copa América e ganhamos a primeira partida da Costa Rica, ganhamos a segunda da seleção peruana, de 7-1, e fizeram uma onda para me tirar da seleção. E eu me segurei, porque eu não podia dar resposta nenhuma. Eu tinha que chegar à final e ganhar. Senão não tinha como. Aí jogamos contra o México, estavam perdendo de 1-0, 2-0, ganhamos de 3-2. Aí jogamos contra a Bolívia. Chegamos à final lá em La Paz e acabamos ganhando o título por 3-1. E nesse 3-1, quando acabou, o Galvão Bueno veio fazer uma entrevista. Ele deve ter tomado até um susto. A vitória no sangue, na raça, na vontade daquele que ama o Brasil, não daqueles que repudiam. Né? Porque quando ele veio com a câmera, aí eu falei para ele, vocês têm que me engolir. É para você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Né? Então, eu já sou meio rosado, né? Quando eu falei na altitude de 3.600 metros, eu fiquei roxo. Pô, o Zagallo vai ter um treco lá em cima, pô. Mas, graças a Deus, foi uma frase que veio com espontaneidade, entende? E tinha uma finalidade em que acabou sendo uma frase gostosa, porque todo mundo hoje fala, vocês vão ter que me engolir. Quando eu estava em São Paulo, na Portuguesa, lá no interior, que a Portuguesa estava perdendo, eles começam, Zagallo vai ter que me engolir. Quer dizer, virou até para mim, eu ria, eu tinha que rir, pô, né? Não podia ser de maneira diferente. Mas foi uma frase que pegou até hoje. O Ricardo Teixeira me chamou para eu ser o treinador da seleção. E eu prontamente assumi o cargo, né, da seleção, levamos o time até a final. Claro que o jogo que marcou nessa Copa do Mundo foi o jogo contra a Holanda.
e nós ganhamos nos pênaltis. Eram para ter ganho até na prorrogação, mas nós ganhamos nos pênaltis. E foi um dia que o Brasil, de fato, jogou a sua melhor partida. E o momento que ficou gravado, né, foi na hora da cobrança dos pênaltis. Porque você chega a um ponto que você não tem mais nada para falar. Então, é o lado psicológico, é a vontade, é a garra, a vontade de ganhar. Eu peguei o Tafarel e disse, olha, nós vamos ganhar, já ganhamos em 94 e vamos ganhar essa de 98. Então, a cada um, eu falava uma palavra para chamar, né? Chamar a realidade, né? Que a gente tinha que ganhar esse jogo de qualquer maneira. E nós acabamos ganhando. Agora, essa passagem que a televisão mostrou, ela deu uma dimensão muito grande. Eu só vim ver essa imagem quando eu cheguei em casa. Aqui a minha mulher falou, você não fica triste, porque o que marcou essa Copa foi a tua bravura, o que você falou ali na hora dos pênaltis para os jogadores que iam bater os pênaltis, e isso está marcado para o resto da tua vida. Porque a final da Copa, todo mundo sabe o grande problema que nós vivemos, que foi o caso do Ronaldo Fenômeno, em que ele teve uma convulsão, acabou indo para a clínica, graças a Deus não deu problema nenhum nos exames, e ele chegou em cima da hora do jogo, e já com a meia, com calção, pronto já para jogar. E ele não estava mais nos meus planos, porque quem ia jogar era o Edmundo, que eu já tinha até feito uma preleção e chamei até a atenção que nós tínhamos perdido o Pelé em 62 e nós fomos bicampeões sem ele. E que agora nós estávamos perdendo o nosso melhor jogador, que era o Ronaldo Fenômeno, né? E que nós tínhamos condições também de ganhar sem ele. E chegou na hora do jogo, as coisas mudaram, né? Porque o Ronaldo Fenômeno chegou e disse para mim, Zagallo, não me tira dessa. Eu fiz todos os exames e é uma clínica francesa. Ele ainda classificou assim, uma clínica francesa. Então, poxa, eu não tenho nada. Se eu tivesse alguma coisa, eu falava para você, me deixa jogar, pelo amor de Deus, eu quero jogar. Olha, a atitude dele foi tão veemente, né? Porque eu esperei ainda se o Lídio, do Joaquim da Mata, o próprio presidente, estava o Zico ali, ninguém falou. Então eu tive que tomar uma atitude. E eu sou de tomar atitude, não sou de fugir. Aí eu falei, você está certo do que você está falando? Zagallo, deixa comigo, você não vai se arrepender. Aí eu escalei ele, falei com o Edmundo e ele entrou. Ele não foi culpado de nada, não. O problema todo foi de todos nós, da equipe, que foi uma apatia geral. Não tinha jeito. Se tivesse acontecido o problema dele 2 dias antes, não ia ter problema nenhum, porque o time ia se reformular todo mentalmente e não ia acontecer nada. E a equipe poderia ser outra, mas infelizmente não vamos tirar o mérito da seleção francesa, né? E infelizmente nós não tínhamos o Fenômeno 100%. Bem, eu tive uma época que eu passei 1 ano lá na Portuguesa, lá em São Paulo. Até eu fui muito bem quisto, né? Porque esse problema de carioca em São Paulo, eles não gostavam muito, mas a minha estada lá foi de grande importância. Me dei muito lá com o pessoal, eu não sei, a Portuguesa também era o título de todo mundo, né? Isso tudo ajudou. Mas daí eu vim pro Flamengo,
2001, né, que nós disputamos um tricampeonato. O Flamengo, naquela época, tinha alguns problemas dentro da equipe, problemas de vaidades, né, Petkovic, Edilson, não se davam, e tinha que se fazer reunião toda hora, todo momento, e dizendo, olha, vocês não querem se falar, isso é problema de cada um, mas dentro de campo, vocês são jogadores, e está sob a minha orientação. Se você não quer falar lá fora, isso é problema de cada um. Agora, dentro de campo, não. Aqui é um time, né? Vocês têm que cada um se responder por si e por todos, porque isso aqui é uma coletividade. Então, eu quero isso de vocês. Eu sei que aí a coisa foi caminhando, e no último dia do jogo contra o Vasco, na antevéspera, houve uma reunião minha com eles, depois deixei só os jogadores para eles falarem, entende? E no dia do jogo fomos para o Maracanã, sabendo que tinha que ganhar de 2 gols de diferença, e entramos lá, tudo lotado lá, Flamengo e Vasco, né? E começamos o jogo, fizemos 1-0, o time estava jogando bem, faltando 1 minuto para acabar o primeiro tempo, o Vasco faz o gol do empate. Aí, meu filho, para chegar e levantar a moral desse time no intervalo, para fazer 2 gols em 45, é difícil. Mas eu acho que na base da psicologia, inclusive até o próprio Júlio César, porque ele como jogador, mas ele tinha vamos dizer assim, o pessoal gostava muito dele, né? Ele ajudou nesse empurrão, né, para todos jogarem e ganharem, que nós tínhamos condições de chegar e dar a reviravolta por cima. E saímos, fomos para o jogo, e eu tinha até dito, olha, dentro de 15 minutos, nós temos que tentar fazer um gol. Depois, não importa. O importante é, dentro desses 15 minutos, fazer 2-1. E com 6 minutos, o Pet deu um cruzamento para o Edilson, e o Edilson fez o segundo gol de cabeça. Então, a coisa melhorou, né? 2-1, e o tempo escoando, até que acabou, aos 43, aquela falta, praticamente da intermediária, né? E eu estava em pé, ali no fosso, na grama mesmo, e olhei para a torcida do Vasco já delirando, né? Vi o Joel, que era o técnico do Vasco naquele jogo, e o Eurico Miranda, que era o diretor, fumando um charuto, botando aquela baforada para fora, né? E isso é nesse intervalo de vem a bola, o Pet pega, eu olho para lá, vejo tudo aquilo vem na minha cabeça. Eu peguei o Santo Antônio que estava no meu bolso, segurei na minha mão. Aí eu falei, é agora ou nunca. Nós vamos ganhar isso. Aí o Pet ajeitou, botou, chutou, a bola foi. Isso, foi indo e foi mesmo. Foi lá no ângulo e deu o tricampeonato para o Flamengo. Petkovic para falta, cobrança! Gol do Flamengo! Aquela gritaria fenomenal a torcida do Flamengo é fantástica. Eu passei
por todos os grandes, mas a torcida do Flamengo é qualquer coisa de impressionante. O 13, para quem não sabe, eu vou contar agora. Porque a minha mulher, ela é devota de Santo Antônio. E todo mundo sabe que Santo Antônio é 13 de junho. E nós íamos casar no dia 13 de junho. Mas o pai dela morreu e nós tivemos que adiar. Então ficamos 6 meses para frente e acabamos casando no dia 13 de janeiro. Então, o problema do 13 é fé, é religião. É um santo que a minha mulher é devota e eu segui. E na minha vida como técnico, eu jogava com a 11. Eu passei a usar uma camisa 13. E comecei a minha vida ganhando tudo. Ganhando tudo, tanto que eu acabei chegando a uma seleção brasileira. E a imprensa, a própria imprensa, que botou o 13 lá para cima. Ótimo, botando para cima está ótimo. Né? E com essa avalanche de títulos, o 13 ficou famoso. Então, até hoje, né, chega o 13. Aí você falou o negócio de um carro, né, que foi lá em Vitória para fazer a chapa 1313. Tanto que, por exemplo, eu tenho, hoje, minha mulher tem um Honda City 1313. Eu tenho uma Mercedes Kim 1313, KYM 1313. O dela é LQQ 1313. O meu filho, meu filho tem 1313. Então, você sabe perfeitamente que eu voto aqui. Na zona eleitoral é 13. O meu apartamento é 13. 1301. O meu telefone, o final é 13. O telefone do meu filho é 13. Então, a gente foi nessa linha, né? E lá nos Estados Unidos eles não dão um 13º andar, pô. Não tem, pula para o 14º. Eles são supersticiosos e não tem o 13. Entre aspas, né? Claro que tem, mas você pula do 12 para o 14. Então, antigamente vinha todo mundo falando problema, né? Brasil campeão é 13, Argentina é vice é 13. Então, aí eu tinha uma frase, né? Falei assim, que até uma mulher no aeroporto da Alemanha, Zagallo, vamos que vamos, é 13. Aí eu fui ver, né? Vamos que vamos, é 13. Então, toda hora vinha gente chegando e dizendo nomes e frases e tudo. Mas isso era em quantidade. Agora eu não sei mais o que é que tem de tanto de 13 na minha vida. Tem vários momentos, né? Porque eu fui tetracampeão do mundo, né? Mas se você quer que eu diga um, eu vou dizer que o tricampeonato do mundo, para mim, foi fora de série, foi sensacional, foi mudança radical de sistema tático e uma vitória sem deixar dúvidas. A minha vida particular, eu boto o grande momento da minha vida, é o casamento da minha mulher, né, que eu estou com ela há 56 anos, já fizemos boda de ouro, casamos no dia 13 e eu não podia deixar de esquecê-la. Não preciso falar muita coisa não. Eu só gostaria de dizer, se muita gente não sabe, que eu sou um cara criterioso, sou um cara honesto, e isso é que tem grande importância na nossa vida, ser honesto. E isso eu quero passar para todas vocês, e eu tenho certeza
que com as minhas palavras vocês vão saber quem eu sou. Nós vamos ter que te engolir, então? É, claro que eu podia acabar, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão